Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da Confebras, que compõe o projeto Connect Cop. Todos me escutam bem? Bom, espero que sim. Meu nome é Hugo, eu sou assistente de comunicação aqui na Confebras e hoje eu estou aqui para apresentar o primeiro webinar realizado por esta confederação. O Connect Cop, ele é a voz da Confebras nas plataformas digitais. É uma maneira de levar conteúdo por meio de webséries, podcasts e também webinars para todo o público do cooperativismo financeiro. Se inscreva no canal da Confebras no YouTube e fique por dentro das novidades do cooperativismo financeiro. Bom, para estrearmos essa conferência online, nós contaremos com a participação de Celso Ramos Regis, que é diretor da Confebras, e do nosso convidado ilustre, o professor Marcelo Minuti, que abordará sobre o futuro dos negócios. Na sequência, nós teremos um debate, entre os dois convidados e, em seguida, abriremos para perguntas do público. Faça sua pergunta no Perguntas e Respostas, que vai ficar na lateral direita da sua tela. Eu convido a palavra o nosso diretor, Celso Regis. Por favor, diretor. Olá, Hugo. Olá a todos. Que bom estar com vocês, professor Marcelo e toda a nossa família da cooperação espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Nós estamos iniciando, como disse o Hugo, um novo projeto da Confebras, Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito. Milhares de associados, de pessoas e de muitas comunidades no Brasil inteiro participam desse movimento que é da cooperação, do sistema integrado das cooperativas de crédito, que compõe o Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito. Em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Kédcio, do nosso vice-presidente Luiz Lesse, damos as boas-vindas a todos nesse primeiro episódio. Terão muitos outros. Fique atento. Os assuntos que nós estamos trazendo são de informações importantes, relevantes, que realmente fazem a diferença na sua vida, do seu empreendimento, do seu negócio e da sua cooperativa. Hoje, estreando, nós trouxemos nada mais, nada menos do que o professor Marcelo Minuti. Ele é já muito conhecido, grande pesquisador na área da inovação, dos negócios digitais, tão importante neste momento da vida dos brasileiros e de toda a humanidade, em que passamos por algumas dificuldades. Mas sabemos, professor Marcelo, que se ombreados uns aos outros, através do empreendimento cooperativo, nós vamos atravessar esta onda que está nos atacando. Por certo, sairemos muito melhores ali na frente. O professor tem diversas atividades. MBA do FGV e do IBMEC, ele é lá o seu mentor, tem trabalhado em diversas empresas. Não vou citar porque são muitas, professor, desculpe, mas são muitas, que o senhor tem feito um trabalho extraordinário, tem lhe acompanhado nas mídias sociais em especial, que é a coisa do momento que o senhor deverá nos falar muito aqui. Para eu não ficar falando muito de nós queremos ouvir o que o senhor tem no mundo da inovação. Qual é o futuro dos negócios, meu caro professor Marcelo Minuti? É com você, tens a palavra. Olá, gente, bom dia. Bom dia, não, já boa tarde, né, Celso? Agradeço aí as palavras, estou muito feliz aqui, foi super bem tratado pela Bruna, pela Ellen, pelo Hugo. Organizaram toda a casa aí para eu poder dar essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito rica, né? Até porque a gente tem um assunto muito relevante, que é falar de futuro, e falar de mundo digital, e falar de negócios. Então, isso daí realmente está no nosso dia a dia. Então, Celso, obrigado por conceder a palavra, e mais no final a gente volta a fazer um bate-papo depois da minha explanação aqui. Agradeço. Primeira coisa, gente, eu gostaria de colocar alguns pontos relevantes, antes a gente começa a nossa jornada aqui. Eu tenho trabalhado nos últimos 15, 20 anos, basicamente nesse meio do ambiente digital, né, da inovação digital, dos novos negócios. Circulo muito no ambiente de startups, sou investidor anjo em algumas startups, sou mentor de algumas lideranças de empresas nacionais e multinacionais, trabalho com aconselhamento também em estratégias que envolvem o ambiente digital ou envolvem inovação de forma geral. E o que eu tenho percebido, né? Que cada vez mais a gente tem ligado mais as nossas antenas, captado mais o que
a internet, né, permite que a gente possa captar, porque hoje a gente tem acesso a muita informação. Então, o que eu trago para vocês aqui é um conjunto, né, de constatações, de experiências, de estudos, de pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos 15, 20 anos. Então, a gente vai falar um pouco de ciclo de ruptura, que é como os negócios se rompem, dando espaço para novos espaços de negócio. A gente vai fazer uma discussão bacana disso. Tem uma parte também relevante de quais são aquelas tensões essenciais que pressionam o nosso dia a dia no ambiente de negócio, para que alguns negócios consigam se ampliar e ocupar um espaço maior no mercado, em comparativo com outros negócios que às vezes acabam sendo pressionados e reduzidos e muitas vezes, como vocês vão ver no meu modelo aqui, são desmaterializados. Então, nossa conversa vai muito em cima disso. Então, começando, eu gosto muito do subtítulo, como liderar a transformação. Nosso objetivo é, considerando tudo que está no ambiente de negócios hoje, tudo que está acontecendo, como a gente lidera a transformação. Antes da gente entrar nesses conteúdos, eu gostaria de convidar a todos, né, para visitar minhas redes sociais. Aí eu produzo muitos conteúdos, pílulas de conteúdos constantes. Eu viajo, agora menos, né, porque nós estamos em isolamento social, mas eu viajo muito em várias conferências, congressos internacionais que estão ligados a tecnologias emergentes, que são ligados à inovação, e eu sempre produzo muito conteúdo em cima disso. Então, pílulas falando de inteligência artificial, de blockchain, de big data, de estruturas ágeis, toda a parte relacionada com influência digital. Então tem bastante conteúdo. Quem se interessar, só me procurar nas redes sociais, tem muito conteúdo para vocês poderem consumir paralelo ao que a gente vai conversar hoje. Aqui tem um pouco de alguns exemplos, né? Algumas palestras que hoje eu tenho tratado muito, inclusive amanhã eu vou dar uma palestra virtual, né? Uma live class virtual, sobre o futuro dos negócios na área de saúde também. Então, eu tenho me dedicado bastante a esse ambiente. E uma outra vertente é a área financeira, que eu tenho me ligado muito a essa questão de tudo que envolve as inovações nesse meio. Então, algumas coisas que vocês podem ver aqui, que são exemplos, vocês vão encontrar lá nos meus conteúdos, nas minhas redes. Como eu sei que sempre, em toda palestra que eu dou, em toda aula que eu dou, surge aquele no final, professor, como eu faço para ter os slides? Então, eu tenho aqui esse link, é só entrar lá, baixar os slides dessa palestra que a gente está fazendo hoje. Então, fiquem à vontade para utilizar da melhor forma que vocês queiram. Depois, eu estava conversando com o Celso aqui, vai ser enviado também por e-mail para vocês alguns conteúdos aí relacionados, inclusive com a gravação desse vídeo e também com toda a parte relacionada com os slides que vocês estão trabalhando. Vamos lá, então. Então, gente, a gente, quando pensa em inovação, tem uma questão interessante que a inovação hoje ela é como se fosse a palavra da moda, né? Se você pega todas as revistas de negócio relevantes aí do mundo, Harvard Business Review, as revistas do MIT, HSM aqui no Brasil, Businessweek, Fast Company, todas as revistas de negócio relevantes no meio empresarial, elas, todos os meses, lançam seus conteúdos, ou no conteúdo, no título principal da matéria, tem alguma coisa se falando de inovação, ou algum dos subtítulos também se fala de inovação. Então, inovação é algo que está na pauta e na ordem do dia para todas as organizações e todos os profissionais. Mas por que inovação é tão relevante? Porque inovação, gente, é basicamente, e é uma definição simples e direta, basicamente são tentativas de se prever o futuro. Ou, melhor ainda, criar o futuro. Então, a gente se esforça, a gente faz trabalhos dentro das organizações, a gente se desenvolve conjunto de tentativas e estruturas organizacionais para canalizar a força da inovação, basicamente porque a gente está tentando prever o futuro ou criar esse futuro. Por quê? Para se adequar melhor às necessidades, às coisas importantes e relevantes que estão no dia a dia dos nossos consumidores, no dia a dia dos nossos clientes, no dia a dia dos nossos colaboradores e funcionários. Mas a pergunta que não quer calar, né? É possível prever o futuro? Porque se fala muito sobre futuro no nosso dia a dia. E tem uma questão interessante de que hoje, inclusive, se você for ver os livros mais vendidos, né, da área de negócios, de outras áreas, são vários autores tentando cravar o futuro. E aí, por isso que vem na nossa mente, é possível prever esse futuro? Vamos tentar
elocubrar um pouquinho aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês uma primeira imagem, né, que é de um desenho antigo, né, que as pessoas mais velhas como eu vão conhecer, que é o do Jetsons, né? E para vocês terem uma ideia, o Jetson foi lançado, o primeiro episódio da série foi lançado na década de 60, então é muito antigo. E lá na década de 60, né, a personagem principal que está na imagem, falando aí com a sua colega através de uma tela flutuante, né, uma mistura de drone com teleconferência, já era alguma coisa que hoje se tornou realidade, né? Você tem hoje videoconferência, hoje de forma gratuita nos nossos dispositivos móveis, no nosso dia a dia, né? Então, muitas dessas questões hoje, que fazem parte da nossa estrutura de organizacional, de trabalho, elas estão dentro do espaço. Todo processo de inovação, ele envolve um conjunto de, como eu estava dizendo, de previsões do futuro. A gente tenta prever o futuro toda vez que a gente está fazendo um esforço de inovação. E por que é isso? Porque seria muito cômodo, tranquilo, a gente não se preocupar com inovação, desde que o mundo fosse estático, de que o comportamento dos nossos públicos não mudassem, de que os nossos concorrentes, as pessoas, as empresas que atuam no ecossistema de negócio onde a gente está inserido também não mudassem. Então, inovação seria algo muito mais como um hobby do que efetivamente algo necessário e muito relevante para as empresas. Então, a inovação dentro desse contexto, ela se torna algo fundamental porque a sociedade e a economia estão em movimentos constantes. E ao estar em movimentos constantes, a gente precisa adequar para manter o nosso negócio, manter as nossas atividades relevantes para os públicos para os quais a gente tenta se conectar. E para quem não tinha pego, os slides para fazer o download, tá? Se por algum motivo não tenham visto os slides, é nesse link aí, é só digitar no browser e já baixar os slides, que são os slides da nossa palestra de hoje. E vamos lá. Então, como eu estava dizendo, inovação está na pauta do dia, é assunto em todas as revistas de negócio, né? Porque inovação é importante, como eu estava dizendo. Se o mundo não estivesse em movimento, inovação não seria algo tão relevante. E inovação, na prática, é sempre um movimento dentro das organizações de tentativas de prever o futuro ou criar o futuro. Basicamente, para conseguir se adequar às mudanças que são constantes no ambiente de negócios. Mas aquela questão que eu tinha colocado antes do nosso bloqueio aqui. É possível prever o futuro? Essa é a primeira reflexão. Porque se a gente pensar sobre o quanto se escreve e o quanto se reflete sobre isso, a gente consegue perceber que nós, como planejadores, estrategistas, até profissionais, ficamos constantemente tentando adivinhar o futuro. Então, quais são as competências das organizações relevantes daqui a 1 ano, 5 anos? Ou quais as habilidades eu, como profissional, tenho que desenvolver, as competências que eu tenho que desenvolver para ser um profissional relevante, desejado pelas empresas daqui 3, 5, 10 anos. Então, nós constantemente fazemos escolhas para tentar com essas escolhas, e nessas escolhas a gente está tentando prever o futuro, nos colocarmos no lugar onde vai ser o melhor lugar. Então, todo o processo de planejamento estratégico de qualquer organização, ela tenta prever o futuro. E a inovação entra nesse espaço. Como eu estava dizendo lá, nós temos essa tentativa de prever o futuro, e será que isso é possível? Nós temos a questão de uma tentativa já antiga, né? A gente sempre tem esses movimentos. Então, você olha para o desenho dos Jacksons, lá na década de 60, e já tinham vários vislumbres de coisas que não existiam. Quando você olhava para isso, lá na década de 60, você podia ver, isso era muito ficção científica, era muito fora de tudo que estava sendo desenvolvido. Só que hoje, isso já se tornou realidade. Você tem videoconferências no seu dia a dia, no seu smartphone, de forma gratuita, isso hoje. Outra questão que a gente tentou lá na década você olha de ficção científica, né, olhando para o mundo dos filmes, você olha a trilogia De Volta para o Futuro. Quando você olha o segundo filme da trilogia De Volta para o Futuro, é quando o personagem principal, que é o Martin McFly lá, ele viaja para o futuro e encontra ele mais velho e encontra ele jovem. E ele olha pela janela e vê esses dois personagens, ele mais velho e ele mais jovem, na mesa do café da manhã. E ele usando o filho dele, né, usando um óculos de realidade virtual.
O filme foi lançado em 87. E em 87, isso daí era muito ficção científica. A realidade virtual era algo fora do espaço do pensamento das pessoas. Hoje a gente já vê que é uma realidade. Se você for procurar um óculos de realidade virtual, você consegue encontrar ele sendo vendido em lojas. Já é um produto comercial. Então, é outra ficção científica que se tornou realidade. Então, você olha os Jetsons lá, com aquelas TVs flutuantes, as pessoas fazendo videoconferência, videochamada, lá na década de 60, e hoje isso se torna realidade. Você olha para a trilogia do De Volta para o Futuro, no filme 2, você vê as pessoas usando óculos de realidade virtual, numa época que ninguém nem pensava sobre isso. E hoje isso se tornou realidade. Então, a gente pode concluir que em alguns casos, algumas vezes, isso acontece como sendo uma previsão acertada, né? Uma tentativa de prever que a ficção científica se torna realidade num futuro não tão distante, que é o caso desses filmes. Mas o que a gente pode também refletir é que isso nem sempre funciona, né? Quando a gente olha para isso, normalmente a gente olha para os positivos, para as coisas que deram certo. Mas se você for ver, a grande maioria das previsões de futuro, elas são errôneas. Elas não alcançam realmente o que acontece no futuro. E eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro, que é o exemplo do Second Life. Não sei se vocês lembram do Second Life. Lá em meados dos anos 2000, 2006, 2007, quando foi o ápice, o Second Life era uma rede social tridimensional. Foi capa da Business apareceu em reportagem do Fantástico como sendo o futuro da internet, né? E era basicamente como uma rede onde você incorporava um avatar virtual e habitava esse mundo que era essa segunda vida, esse Second Life. Então teve um hype e naquela época o Gartner Group, que é hoje ainda um grande instituto de pesquisa da área de tecnologia, né, tem grandes pensadores que tentam analisar e prever os futuros no campo da tecnologia, cravou lá no seu relatório de 2007. Vou ler para vocês aqui. Até o final de 2011, 80% dos usuários ativos de internet terão uma vida virtual no Second Life ou interfaces afins. 2011 chegou. Você tem aí do outro lado uma vida virtual no Second Life? Eu até tenho usuário, porque na época quem trouxe para o Brasil, eu trabalhava no Portal IG na época, quem trouxe para o Brasil o Second Life fui eu, né, junto com alguma outra empresa que operacionalizou o trabalho aqui no Brasil. Então, naquela época, se você olhasse para essa previsão do Gartner, você poderia entender o seguinte: vou investir todos os recursos para essa tendência. Todas as redes sociais vão parecer com o Second Life, ou todos os jogos vão se transformar em algo parecido com o Second Life. Só que a gente viu que não aconteceu. Uma previsão cravada por especialistas que não se concretizou. Outro exemplo de previsão que também não aconteceu é o nosso aclamado, amado ou odiado, depende de quem está analisando, Google Glass, né? Ele era uma previsão, uma tentativa de criar um novo dispositivo que substituísse os smartphones, só que você usaria no rosto como se fosse aqueles devices onde aparecem as imagens através de elementos virtuais na sua frente. Então é a realidade aumentada que a gente chama essa tecnologia. E lá em 2013, o Sergey Brin, que é um dos fundadores do Google, cravou. Vou falar a frase dele para vocês. O Google Glass é a nova forma de computação, onde você possui as mãos livres, os olhos e os ouvidos, fará tudo o que o smartphone faz e muito mais. Isso lá em 2013. O Google Glass substituiu os smartphones? Não. Outra previsão que não se concluiu. Isso vindo eu tenho 2 exemplos para vocês de fontes de especialistas no assunto. De um lado, o Gartner Group, falando do Second Life, do outro, o Google, o fundador do Google, falando sobre o Google Glass. E nenhuma das previsões aconteceram. Isso quer dizer o seguinte, que se é possível prever o futuro, deve ser muito difícil. Porque grandes empresas que dedicam muito tempo e muitos recursos para isso, erram muitas vezes. Então, pensar, e até eu tenho um pé atrás com o termo de futurologia, esses especialistas em pensar o futuro, ou cravar o futuro, porque realmente o futuro não aconteceu. E o mundo é tão complexo, tão cheio de variáveis, que é muito pouco provável e aí que você acerte, e quando você acerta, pode ser que você esteja tendo mais sorte do que efetivamente
competência no acerto. O que é possível fazer na prática, e isso não é de agora, é você construir cenários. Cenários otimistas, pessimistas, neutros, realistas, e se preparar para esses vários cenários, e conforme o tempo vai passando, você vai adequando os seus negócios. Então, a gente pode concluir que futuro possível é diferente do futuro real. Então, por mais que a gente tenha essa avidez de tentar encontrar relatórios, pensadores, pesquisadores que tentam dar para a gente qual é o futuro, inclusive para a gente poder tomar decisões melhores no presente, a gente sabe que, na verdade, a grande maioria das vezes, o futuro não acontece da forma que muitos preveem. E a gente tem que estar preparado para vários cenários. Dentro desse conceito, né, desse espaço de o futuro que é previsto é diferente do futuro que realmente acontece, entra a questão da incerteza. Porque a única coisa que a gente sabe sobre o futuro é que ele é incerto. E essa é a única constante. E gerir essa incerteza é um dos principais desafios dos negócios atuais. Então, se você está à frente de um negócio, se você é alguém que está com um projeto, que está trabalhando no planejamento de futuro, a variável mais importante que você deve levar em consideração é a gestão da incerteza. Eu sei porque eu tenho trabalhado com isso, como eu disse, nos últimos 15, 20 anos, estudei algumas centenas de empresas, algumas que acertaram e direcionaram seus negócios para um espaço de crescimento, outras que erraram os movimentos, fizeram as escolhas que não funcionaram e acabaram sendo diluídas pelo mercado e muitas vezes obsoletadas. Então, nessas centenas de empresas que eu avaliei nos meus estudos, a única variável realmente relevante que eu posso apontar para vocês não é a questão de saber prever o futuro, mas sim a capacidade de se gerir a incerteza. E aí entra o que eu chamo de ciclo de ruptura, que é um modelo que eu criei há alguns anos para analisar como o futuro se molda. E nesse processo de como ele se molda, como ele impacta os negócios que estão inseridos nessas rupturas. Então, a gente tem algumas fases que a ruptura acontece, que a mudança de negócio acontece. Então, deixa eu antes definir para vocês o que é ruptura, né? Ela vem do conceito de inovação disruptiva, que é basicamente quando um modelo novo, ele acaba tornando obsoleto um modelo que prevalece naquele momento, um modelo que é o tradicional, que é o modelo estabelecido. Então, e isso tem acontecido cada vez mais rápido. O modelo estabelecido, ele é confrontado com um novo modelo e nesse processo de confronto, ele é desintegrado muitas vezes. Ou, quando ele não é desintegrado, ele é fragmentado e às vezes algo que ele tinha um grande espaço de mercado, ele acaba sendo um negócio, se transformando num negócio de nicho. Então, a primeira fase do ciclo de ruptura é a dissonância. E a dissonância é quando acontece esse primeiro espaço, né? Você tem o seu negócio estabelecido e alguém surge com um modelo diferente do seu para atender o seu cliente, para atender o mercado que você está atuando. Então, ocorre aí um processo de dissonância. O modelo estabelecido é muito diferente do modelo que está sendo apresentado. Na sequência, ocorre um processo de indefinição. Será que isso vai ser o futuro? Ou isso é só uma onda, só uma moda? Né? Porque muitos dos negócios que partem desse momento de dissonância, que tentam confrontar um negócio estabelecido, às vezes não vingam, né? Eles morrem antes de crescer. Então, esse momento seguinte de indefinição acontece com todos os negócios. Então, constantemente, você enxerga um conjunto de barreiras de incerteza, e nesse conjunto de barreiras de incerteza, você acaba apostando e decidindo algumas coisas no seu planejamento estratégico que vão direcionar o seu negócio lá na frente, mas com alto grau de certeza ainda. Num terceiro momento, então, dissonância, indefinição, amadurecimento. É quando aquele modelo novo, ele começa a amadurecer, ele começa a reduzir as barreiras de incerteza, ele começa a resolver os problemas ou a falta de confiança que o mercado tinha nele. Né? A gente pode dar alguns exemplos, né? Você pode olhar, por exemplo, para o Uber. Né? No começo ele era visto com um certo grau de incerteza, com um certo grau de desconfiança, e depois, quando ele foi amadurecendo, ele foi ganhando robustez, até chegar no momento, que é aí a quarta etapa do ciclo de ruptura, que é o processo de encaixe, que é quando você consegue encaixar sua solução no mercado
e ter um processo de produção e entrega daquele produto ou serviço para o mercado efetivo, que atenda à demanda. Quando o encaixe acontece, é quando a gente fala que a disrupção está preparada para acontecer. Porque a solução estabelecida, ela é confrontada diretamente com a nova solução, sendo que a nova solução já diluiu todas as incertezas ou inseguranças que orbitavam em torno dela. Então, ela já está preparada para bater de frente com a solução estabelecida. Quando você passa da fase de encaixe, você entra na fase de crescimento do novo negócio e desmonetização dos negócios tradicionais. É quando você precisa fazer um esforço muito maior para convencer o seu público a comprar o seu produto ou o seu serviço. E por isso que eu chamo de desmonetização. O valor que você entregava, ele começa a ser diluído nesse processo. Então vamos lá. Nós começamos com a dissonância, o primeiro momento. Depois passamos para a etapa de indefinição, né? Quando a insegurança em relação ao novo modelo, se ele realmente vai se prevalecer em relação ao modelo que já existe. Amadurecimento, que é quando ele derruba as barreiras de certeza e começa a resolvê-las e começa a ganhar confiança do público-alvo. Até chegar no encaixe, que é quando ele atende claramente o público-alvo e muitas vezes melhor do que a solução estabelecida e começa a desmonetizar na sequência os mercados existentes. E até chegar na última etapa do ciclo de ruptura, que é a desmaterialização. Ele desmaterializa o setor, o negócio estabelecido, existente, e se estabelece quando sendo o novo padrão de mercado. A gente viu isso acontecendo em vários setores. Você viu isso no setor de fotografia, quando a indústria de fotografia analógica foi desmaterializada pela indústria de fotografia digital. Você tem alguns que estão no processo, né, de acontecer nesse sentido. Você pode pegar o transporte individual de pessoas que está comendo e corroendo de forma significativa outros tipos de transporte individual, né, como táxis ou os serviços de carros executivos. E você também tem outras indústrias que já se foram, né? Como você olha para as indústrias de máquina de escrever, por exemplo, que foi confrontada a um novo modelo, que era o modelo dos computadores, e que foi obsoletada e desmaterializada pelo novo modelo. E isso, se você olhar para a indústria dos computadores pessoais, ela também já está na sua fase final de desmaterialização lá, né? Porque grande parte das pessoas hoje que têm dispositivos eletrônicos não usam mais computadores de mesa, elas usam dispositivos móveis como se fossem smartphones. Então, a própria indústria que derruba a indústria estabelecida, é questão de tempo até ela ser confrontada por um novo modelo que também ameaça a sua estabilização. Então, essa reflexão é importante. E quando eu faço os trabalhos junto às organizações, a gente faz várias discussões tentando encontrar em que momento a organização está encaixada, né? Que ela está naquele processo ou de crescimento, ou de amadurecimento, ou de encaixe. Em que momento a empresa está para você usar as ferramentas certas, fazer as escolhas mais adequadas, ou para blindar o mercado que você já existe e tentar se adaptar, pelo menos, enquanto você ainda não se reinventa, ou explorar algo que está em crescimento, que você pode ser um dos primeiros. Então, essas decisões são importantes e, para isso, você precisa ter uma visão clara de que momento você está no ciclo de ruptura. Tem uma questão importante, é que toda vez que a gente olha para o cenário de transformação dos negócios, a gente deve refletir e aí eu gosto muito de uma frase do Einstein, que ele diz o seguinte, que não é possível resolver problemas utilizando a mesma mentalidade que os criou. Normalmente, a gente tenta encontrar a solução para revitalizar um negócio, revitalizar um produto, ou revitalizar uma linha de receita que a organização tem. A gente tenta encontrar as respostas nos modelos que a gente já conhece muito bem. Então, a gente está tentando usar a mesma mentalidade que a gente usava anteriormente para um problema que não é o atual, para resolver o problema atual. Então, o que Einstein quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte, ou você vira a chave do modelo mental que você está usando, ou é muito difícil você resolver o problema novo com as ferramentas
que você resolvia o problema antigo. E aí a gente entra num dilema, né? Porque como você faz como organização, como profissional, né, dentro desse processo que muda constantemente? Você vira para mim e pergunta, será que eu dedico o meu tempo para o desempenho, né, para fazer bem o que eu já faço hoje e continuar rentabilizando os meus produtos atuais, os negócios que eu já tenho atuais, ou eu direciono minha energia e minha força para inovação, né, para buscar novas linhas de receita, para buscar novas formas de entregar valor para os meus clientes. E aí você fica nesse dilema, né, que eu chamo de dilema das organizações do futuro. Você vai ficar constantemente dividindo as suas energias, seus recursos, seu orçamento, a mão de obra da sua equipe entre manter o Pires rodando dos negócios que estão rodando hoje e manter a equipe trabalhando para criar espaços novos de receita. E aonde você vai, né? Você paga as contas hoje ou você direciona sua energia para criar negócios que vão ajudar você a pagar as contas no futuro? Esse é o grande dilema. O que a gente descobriu nos últimos anos é que as organizações precisam ser ambidestras. Elas precisam fazer as duas coisas. Elas precisam se preocupar com o desempenho no presente e se preocupar com inovação para se manter relevante no futuro. E aí, evoluindo um pouco mais, gente, dentro desse contexto, desse espaço, a gente tem que refletir que a gente tem algumas tensões essenciais. Essas tensões essenciais, elas ajudam a acelerar o ciclo de ruptura, romper um modelo estabelecido por um novo, mais rápido ou de forma mais lenta. As tensões essenciais são normalmente coisas antagônicas que se confrontam e que vão fazer com que esse ciclo de ruptura gire mais rápido ou mais lentamente. Você se adapte a essa velocidade que ele gira. Então, vou dar para vocês algumas tensões essenciais que normalmente a gente tem no mundo dos negócios. Lembrando que essas tensões que eu vou comentar com vocês agora são resultado de análise de centenas de empresas que eu tenho feito nos últimos 15, 20 anos. Então, é um conjunto de dados empíricos que eu mesmo levantei e que é onde eu encontrei quase como padrão essas tensões acontecendo em quase todos os tipos de negócio. A primeira tensão básica é empatia versus tecnologia. Nos últimos anos, a gente tem visto de forma intensa a tecnologia tomar um espaço muito grande nas organizações, né? Com processos de automação constantes, uma grande quantidade de negócios sendo automatizados. Então, você olha isso muito no setor financeiro, né? Com produção de aplicativos, máquinas de autoatendimento, isso faz parte do processo, da construção. Só que em alguns casos, quando você dá ênfase demasiada em tecnologia, você pode, nesse processo, perder empatia, perder humanização. E essa tensão essencial entre tecnologia que automatiza e empatia que humaniza, ela é uma constante. E o melhor lugar para você encontrar nessa tensão é aonde ela se equilibra. Então, o melhor negócio não é aquele que tem ênfase absoluta em tecnologia, ou aquele que tem ênfase absoluta em empatia, mas sim aquele que conseguiu equilibrar essas duas tensões de forma adequada às necessidades do seu público. Então, essa é a primeira tensão essencial, tecnologia e empatia. A segunda é inovação e desempenho, que eu falei um pouquinho agora, né? A inovação é um olhar no futuro, é tentar se manter relevante num futuro que ainda não chegou, né? Mas que, teoricamente, se você acertar, vai ajudar a pagar as contas nesse futuro, ou olhar para o presente, que é o desempenho, onde você continua fazendo muito bem, melhorando o que você faz para jogar na arena que você já conhece, com os produtos que você já conhece, com os mercados que você já conhece. Então, esse olhar, você ter desempenho para ganhar no presente e inovação para ganhar no futuro, é outra tensão essencial que você tem que tentar encontrar o melhor equilíbrio. Normalmente, essa é uma das tensões que a gente mais trabalha quando a gente faz a análise organizacional das empresas e quando a gente desenvolve o planejamento de iniciativas de transformação. Porque equilibrar essas duas vertentes é muito difícil, porque basicamente as organizações foram construídas nos últimos 2 séculos para serem máquinas de desempenho. Poucas realmente trabalham de forma natural com inovação. E normalmente quando se trabalha com inovação, é mais como se fossem iniciativas
apartadas na iniciativa principal de desempenho, e quando não dão certo, você joga para baixo do tapete e desiste dela e parte para a próxima. Então, normalmente, a ênfase principal, a dedicação principal da organização e a priorização dessas iniciativas são nas iniciativas que focam em desempenho. Então, falamos de duas tensões já: empatia e tecnologia, inovação e desempenho. Terceira tensão, abundância e escassez. A abundância, gente, ela é algo que está também na ordem do dia. Se você lê 9 em cada 10 livros de como chegar ao sucesso, o termo abundância aparece lá. Por quê? Porque existe uma falsa, né, percepção de que, ao gerar abundância, você satisfaz todos os participantes de um mercado ou de um ecossistema de negócio. Mas o que a gente percebe é que o valor não nasce da abundância, né? Normalmente, onde tem abundância, o valor é diluído. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem, hoje, aplicativos de videoconferência. Pense em alguns 15, 20 anos atrás, sobre aplicativos de videoconferência, ou salas de videoconferência. O custo alto que era se montar uma estrutura de videoconferência. Hoje, isso é muito mais barato. Hoje, na verdade, isso é de graça. Você consegue ter um aplicativo tipo WhatsApp ou tipo um Skype e fazer videoconferência sem pagar nada. Por quê? Porque esse mercado foi inundado pela abundância. Em tudo que é muito abundante, você não consegue cobrar por aquilo. Então, a base para se gerar valor é a escassez. Só que quando você gera escassez demais, isso prejudica o mercado como um todo, porque você concentra na mão de alguns a prestação de serviço ou os produtos. E aquela escassez faz com que o resto da cadeia de valor tenha que se curvar a quem é dono da torneira que gera ou abre a escassez. Então, escassez com abundância são dois termos, são duas tensões essenciais fundamentais, que têm que ser equilibradas. Então, muito cuidado em relação ao discurso de abundância que está vigente, principalmente no mundo dos novos negócios. Abundância é bom, desde que muito bem equilibrada com escassez, porque o que gera valor não é abundância. A abundância só gera valor para o consumidor. Para as empresas, o que gera valor é o mínimo de escassez. E isso eu encontrei em todas as organizações que eu estudei. Todas aquelas que tiveram seus mercados diluídos pela abundância acabaram perdendo relevância, sendo desmonetizadas e desmaterializadas. E a última tensão essencial é atitude com experiência. Hoje, né, ainda mais por causa desse mundo das startups, a gente tem percebido que atitude tem sido alguma coisa muito valorizada. Então, arriscar, testar, experimentar constantemente. Só que atitude demais, sem o legado da experiência, faz com que você mais erre do que acerte. E quando você tem experiência, do outro lado, experiência demais, isso também faz com que você, às vezes, desista de algumas iniciativas, porque como você sabe, já passou por várias coisas, sabe que muitas não dão certo, isso te torna mais reativo. Você tem um pouco mais de aversão ao risco, à incerteza. Então, o equilíbrio entre atitude e experiência é fundamental. E tem um estudo bacana que fala sobre isso, de 2018, que saiu pelo MIT, que apontava o seguinte, que a experiência ela tem um papel relevante no mundo das startups. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa em todos os estados dos Estados Unidos e levantaram quantos empreendedores existiam e quantos desses empreendedores de startups tinham tido sucesso. Mas levantaram todo mundo. Eles chegaram ao seguinte número, 42. A grande maioria dos empreendedores eram mais velhos. A média de idade dos empreendedores que tiveram sucesso em suas startups era de 42 anos. E aí, para deixar isso mais interessante, eles fizeram um recorte, pegaram 1% desses empresários, desses empreendedores, e descobriram que, quando você faz esse recorte dos 1% que tiveram mais sucesso em suas startups, a média de idade sobe para 47 anos. Isso quer dizer o seguinte, algo que os investidores de risco já sabem há muito tempo. Quando você coloca dinheiro em um empreendimento, você procura não só atitude ou ímpeto para arriscar,
você busca experiência. Tanto que se vocês forem pegar quase todos os livros de fundadores de startups do Vale do Silício, eles começam o primeiro capítulo falando de como eles se deram mal, de como eles quebraram os seus primeiros negócios, de como as coisas que eles fizeram no começo não deram certo. E aí depois, usando essa experiência que eles adquiriram com coisas que não deram certo, usaram essa experiência para fazer os negócios na sequência crescerem. Então, equilíbrio entre atitude e experiência é fundamental nesse contexto. Tudo isso para a gente conseguir que as organizações hoje sejam mais adaptáveis e orientadas ao crescimento. Se a gente conseguir equilibrar essas 4 tensões essenciais que envolvem empatia, tecnologia, inovação, desempenho, abundância versus escassez e atitude com experiência, equilibrando essas tensões essenciais, a adaptação às mudanças que ocorrem ao nosso redor e o crescimento que vem disso se torna algo mais natural para as organizações. Então, uma coisa interessante que a gente tem que pensar, que quando a gente está pensando em adaptação e crescimento, a gente tem que refletir que existem algumas características de todas as organizações que tentam encontrar esse espaço de adaptação e crescimento, elas têm. A primeira elas têm inteligência tecnológica, não investem em todas as tecnologias, não naquelas tecnologias que são da moda, né? Porque a gente vê por aí, muitas organizações, apareceu uma tecnologia nova, vai lá e já quer investir nela, né? Na verdade, ela tem uma inteligência por trás do investimento e apostas em tecnologias. Existem experimentação, testes, é feito de forma consciente isso. Então, o primeiro item que as organizações que têm sucesso nesse processo de adaptação e crescimento, elas têm inteligência tecnológica dentro da organização. Não se deixam levar pelo efeito manada das novas tendências ou das novas tecnologias, onde basicamente todo mundo corre para um lado e aí você corre junto, mas não sabe por quê. Só corre porque todo mundo está correndo. Então, no mundo da tecnologia, tem inteligência tecnológica. Segunda característica que é importante, estruturas flexíveis. Quanto mais flexível for a estrutura de trabalho da organização, da empresa, mais fácil é para essa organização se adaptar, é mais fácil para essa organização se adaptar às mudanças que ocorrem no cenário. A gente tem alguns exemplos de novas abordagens de estruturas organizacionais que têm ajudado nesse processo de criar estruturas flexíveis. Uma delas é o modelo de holocracia, né? Que uma derivação desse conceito de holocracia são os squads, onde você monta times multifuncionais e com autonomia para poder resolver problemas no dia a dia. Então, como eles são multifuncionais, eles têm autonomia, eles conseguem resolver os problemas sem precisar que um problema seja encaminhado e passado para um outro departamento ou para uma outra área. Então, isso dá agilidade à resolução dos problemas. Esse é um exemplo de estrutura flexível. Tem outros, tem vários outros, mas isso é uma forma de vocês conseguirem tangibilizar o que é uma estrutura flexível. E por último, a gente tem essas 3 características principais: inteligência tecnológica, estruturas flexíveis e agora competências de inovação. As organizações precisam de competências de inovação. A gente foca demais em competências de desempenho, né? Até porque, num primeiro momento, as competências de desempenho são aquelas que ajudam a pagar a conta no dia a dia, né? Vendas, atendimento ao cliente, relacionamento, aquele negócio do dia a dia, mas a gente investe pouco em competências que vão ajudar a pensar o atendimento do futuro, as vendas do futuro, os produtos do futuro. Então, encontrar um espaço onde você consegue investir e ter profissionais dentro do seu time que desenvolvem competências de inovação, isso ajuda muito a você vislumbrar esses caminhos novos, oportunidades novas que estão ali. Só precisa encontrar a forma de alcançá-los. Então, temos 3 características principais: inteligência tecnológica, estruturas flexíveis e competências de inovação. São as 3 características das organizações hoje que eu tenho encontrado nos meus estudos, que têm feito com que essas empresas cresçam de forma significativa. E para concluir, gente, vou fazer um resumo rápido para vocês. Tem alguns caminhos para a gente alcançar esse futuro digital aí, esse futuro de mudanças. Primeiro, e aí eu gosto de bater, sempre falo isso nas minhas aulas, você precisa adquirir, as organizações precisam adquirir autonomia intelectual. Pensar com a própria cabeça. Pensar com os próprios ativos. Por quê? Em tempos de mudanças rápidas, às vezes a gente fica oprimido pela incerteza. E aí, quando todo mundo começa a correr para um lado, você automaticamente corre junto.
Porque parece que aquele lado é o local correto a se correr. Como você não teve muito tempo para refletir sobre aquilo, você corre para onde a maioria está correndo. Isso envolve investimento, lançamento de produtos, e como a gente percebeu, muitas das empresas de ponta que lançam soluções, eu dei alguns exemplos aqui para vocês, elas muitas vezes não têm sucesso. Então, só seguir os outros pode ser que isso te leve para um espaço que não vai trazer. Não vai te dar adaptação, também não vai te trazer crescimento. Então, autonomia intelectual, desenvolver as competências necessárias, preparar a empresa para tomar decisões que sejam efetivamente baseadas em aprendizados do mundo real, é fundamental. Então, a autonomia intelectual é um dos itens principais para você se adaptar aos futuros prováveis. Porque, como a gente disse antes, ninguém sabe o futuro. Então, não adianta você seguir a manada que acha que sabe onde vai estar o futuro, porque provavelmente eles não sabem onde vai estar o futuro. E a gente percebe que essas mudanças acontecem constantemente e muitos ficam no caminho. Segundo item, inteligência empática. Pense o mundo pelos olhos do seu público. Empatia é olhar para o problema pelos olhos de quem sofre o impacto desse problema. Se você consegue montar times e estruturas organizacionais que trabalham dessa forma, a probabilidade de você conseguir enxergar o mundo pelo olhar do seu público-alvo e com isso desenvolver soluções que fazem sentido para ele é maior. Então, desenvolver inteligência empática é outro ponto importante para o caminho do futuro. Outro item é repertório multidisciplinar. Você precisa desenvolver capacidades que saem da sua área de especialização. Tem um termo que a gente usa dentro dessa área das especializações, das múltiplas competências, que a gente chama cegueira do especialista. Empresas muito especialistas ou profissionais muito especialistas, eles muitas vezes eles ficam presos nessa bolha da especialização e não conseguem enxergar o tsunami vindo. E ele vem, é só questão de tempo. Mas como ele tem conhecimento só daquele espaço de atuação, ele raramente consegue fazer correlações entre assuntos diversos. E o que a gente tem percebido é que muitas das vezes a mudança vem de um espaço que não é o espaço da especialização. Se você for olhar para quase todas as empresas dos últimos anos que lançaram modelos de negócio realmente disruptivos, essas ideias, essas empresas, não vieram do mercado estável, do mercado maduro, do setor estabilizado ou do setor conhecido. Elas não apareciam nas pesquisas de benchmark. Então, alguns exemplos. O Airbnb não era da área de hotéis. O Uber não era da área de veículos. O Skype não era da área de telefonia. Né? Os computadores, as empresas que inventaram os computadores, não eram as empresas que fabricavam máquinas de escrever. Então, isso já foi dito lá em 97, no livro do professor Clayton Christensen, que foi quem criou o termo inovação disruptiva. Ele dizia o seguinte, que quase todas as vezes a mudança vem de fora da indústria. E isso só pode ser modificado se você se desenvolver dentro da sua equipe, dentro da empresa, repertório multidisciplinar, capacidade de se adaptar às mudanças. E aí, tendo conhecimentos diversos que não são só da sua área de atuação. Uma das vagas mais demandadas hoje no Vale do Silício, né, são psicólogos que entendem de inteligência artificial. Por quê? Porque inteligência artificial ajuda você a criar sistemas inteligentes, automatizados, e a maior parte do tempo que você está tentando fazer isso, principalmente no mercado de redes sociais, de busca, de mídia digital, é tentar entender ou pensar com a cabeça do seu público-alvo. Para o quê? Para oferecer publicidade customizada. Então, entender de gente, que é a psicologia, comparado com a questão de saber construir sistemas que envolvam inteligência artificial, hoje é uma grande competência que é um tipo de profissional que é tipo mosca branca no Vale do Silício hoje. Por quê? Porque esses profissionais têm repertório multidisciplinar. Um outro item é equilíbrio entre as tensões essenciais. Né? Essas tensões que a gente falou anteriormente, inovação com desempenho, empatia com tecnologia, escassez com abundância, e essas aí que elas se confrontam diretamente, e quando você encontra o ponto de equilíbrio, elas ajudam você a encontrar espaços de atuação onde você se adapta melhor e faz com que seus negócios cresçam automaticamente com isso. E por último, é a mensagem que eu deixo, que novas tecnologias devem ser tratadas como aliadas. Às vezes a gente vê uma nova tecnologia e vê ela como uma ameaça
para o nosso negócio. Mas, na verdade, a melhor forma que a gente tem para tratar essas novas tecnologias, internet das coisas, big data, como eu disse, blockchain e por aí vai, é você olhar para essa tecnologia e adaptar essa tecnologia baseada na sua inteligência, na sua experiência, nas coisas que você conhece. Não só o que os outros estão fazendo, mas confiar na sua autonomia intelectual para tomar as decisões por conhecer o negócio muito bem. Então, pega as tecnologias e adapta-as à sua inteligência humana. Isso vai fazer com que você crie um espaço que eu chamo de inteligência expandida. É muito mais poderoso do que só a inteligência tecnológica, inteligência artificial, e muito mais poderosa do que só a inteligência humana. É a combinação desses dois mundos. É fundamental a gente encontrar esse espaço. Quem combina tecnologias e combina esse conhecimento de pessoas com o conhecimento de tecnologias conseguem vantagens significativas na batalha, na arena da competição aí dos mercados. É isso, gente. E eu vou deixar com vocês a última frase, a gente fechar, que é uma frase que eu queria ter dito, mas não fui eu que disse, foi o presidente do PayPal, e ele disse o seguinte: o maior obstáculo para o sucesso futuro de uma organização está no seu sucesso passado. Então, se a gente olhar para o passado e ficar confiante demais que a gente consegue enfrentar tudo apenas com os conhecimentos que a gente tem no passado, pode ser que isso se torne um obstáculo para o nosso sucesso no futuro. É isso, gente. Espero que tenham gostado e agradeço o tempo de vocês aí. Acho que agora a gente pode passar para a próxima etapa aí. Obrigado. Valeu, professor Minuti. Realmente o senhor nos deixou aqui cheio de dúvidas. Acho que a intenção era exatamente essa, né? Fazer com que nós ficássemos com várias dúvidas para ir buscar mais informação, buscar mais conhecimento. O senhor nos passou realmente, verdadeiramente, uma grande aula. Muito obrigado, realmente, pelo que o senhor nos deixou aqui. Diversas perguntas chegou para a gente aqui, do pessoal que está nos assistindo. Eu vou realizar algumas delas aí de São José dos Campos, eu acho, da Cooper Embraer, eu acho, Cooper Embi, Kaká. Ele disse assim: na sua visão, qual será o grande impacto da inovação no setor da indústria bancária, do sistema financeiro, e que as cooperativas e os riscos para elas? Na sua opinião, quais serão os principais? Primeiro, eu acho que a questão das cooperativas tem uma vantagem competitiva que as outras empresas do setor financeiro não têm. Eu estava fechando agora, falando dos últimos slides, falando um pouquinho... É o Kaká, né, o Celso, que falou isso daí, fez essa pergunta, né? Então, Kaká. Isso, Kaká, obrigado pela pergunta aí, Kaká. Eu acho que as cooperativas de crédito elas têm uma vantagem competitiva, porque, como eu disse, o potencial máximo que a gente consegue alcançar, e essa é uma das tensões essenciais dos ciclos de ruptura, é a combinação adequada entre empatia, né, a conexão com o seu público-alvo, entender realmente o problema do público-alvo, com a parte tecnológica, com essa parte digital que está sendo apresentada para a gente. Então, se você consegue combinar isso da forma melhor, você provavelmente vai poder oferecer soluções melhores também. E a cooperativa tem esse aspecto. Ela está muito próxima dos seus clientes, até porque todo cliente é também um associado, que é também um dono daquele negócio. Então, esse conhecimento pode ser realmente uma vantagem competitiva no futuro para todo mundo que está atuando no mercado financeiro. Muito bem, muito bem. Mais perguntas aqui. A Thelma Galete, ao falarmos no futuro dos negócios, não podemos deixar de mencionar as profissões do futuro. O sistema de automação certamente vai transformar o mundo e substituirão centenas de profissões que hoje existem e daqui a pouco não mais existirão, na é verdade? Comente um pouco sobre as profissões que não existirão mais, na sua opinião. Thelma, muito obrigado pela pergunta. Então, essa questão das profissões, elas é um espaço de muita especulação, né? Como eu disse, é difícil a gente descobrir qual que é o futuro, porque o futuro muda todo dia, né? De acordo com que o ambiente ao nosso redor também muda. Mas quando a gente olha um pouquinho para esse ambiente das profissões, a gente consegue pensar em algumas coisas que fazem sentido. Então, por exemplo, todas aquelas atividades que são repetitivas,
extremamente repetitivas, são iguais todos os dias, elas têm uma tendência muito maior de serem obsoletadas, de serem diluídas no futuro, de serem desmaterializadas. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do criador da Siri, que é o assistente pessoal da Apple. E antes de ser da Apple, ela era uma startup que foi comprada pela Apple, incorporada ao iPhone. Mas ele dizia o seguinte, que tudo que for repetitivo vai ser automatizado pela tecnologia. Então, se você olha para o campo, por exemplo, você vê uma grande quantidade de máquinas automatizadas, né? Colheitadeiras, por aí vai. Por quê? Porque aquela atividade é extremamente repetitiva. Em compensação, os trabalhadores do campo hoje estão em laboratórios, estão em centros de inteligência, trabalhando com dados. Por quê? Porque os empregos do espaço onde era repetitivo foram transferidos para espaços onde a repetição é menor, onde o intelecto e a criatividade são mais relevantes. Aí você pode me falar o seguinte, né, Thelma? Você pode pensar, pô, mas então a educação está na base de a gente conseguir transformar a sociedade num lugar mais inclusivo, né? Porque se tudo que é repetitivo vai ser automatizado, quem não tem informação e está preparado para ocupar esses espaços novos, onde a repetição não vai ser mais presente, né, que são a maior parte dos trabalhos manuais, vai estar em desvantagem. Realmente, vai estar em desvantagem. Então, nós, como sociedade, isso envolve todo mundo, né, temos que trabalhar mais para criar e dar acesso para a maior parte da população pelo menos a educação básica, para conseguir alcançar esses empregos e essas profissões que vão ser as profissões do futuro. Muito bom, professor. Realmente, as suas ideias são muito contemporâneas, não é verdade? E você falou diversas questões, tem algumas perguntas que eu vou compilar aqui, mas dentro desse novo normal, essa palavra vai ficar, essa frase, duas palavras, né? Uma frase com duas palavras, novo normal. Como, na sua opinião, a cooperação, modo de organização econômica da sociedade, através do empreendimento cooperativo, seja ele financeiro, prestador de serviço, do agronegócio, né? Você até citou algumas coisas do agro, né? Como é que vai estar a produção, como é que isso vai impactar essas empresas, né? Todas elas do mercado, cooperativo ou não, nesse novo normal? Celso, aqui é uma boa pergunta isso daí, Celso. Porque é o seguinte, eu nem estou gostando muito de usar esse termo novo normal. Porque se esse for o novo normal, esse normal tá péssimo, né, gente? Então, se esse for o normal, a gente vai sofrer os próximos anos. Eu estou usando um termo diferente, Celso. Vou tentar divulgar aí para todo mundo começar a usar. O novo melhor, tá? Eu estou procurando qual que vai ser o novo melhor do que o antes, né? E realmente o que a gente percebe nesse espaço, Celso, é que vários dos comportamentos que a gente está enfrentando agora, algumas das coisas aceleraram processos de transformação digital que já estavam em curso, né? Só fizeram com que as coisas as organizações, de forma geral, fossem obrigadas a se direcionar para esse mundo mais digital. Mas eu acredito que uma boa parte delas também, elas vão ser de pico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões estratégicas de agora. Por quê? Às vezes a gente parece que... E isso as revistas são ótimas, né? Parece que o mundo vai mudar drasticamente semana que vem, né? Então, e são, inclusive, até um pouco, às vezes, sensacionalistas. Mas, na prática, o que é importante a gente ver é que algumas coisas vão mudar, mas nem todas. E essas que não vão mudar, pode ser que a gente ocorra transformações nelas que não tem a ver diretamente com o digital. Tenha, na verdade, um impacto no comportamento das pessoas e que elas busquem outras soluções que saem do mundo digital. Eu estava vendo esses dias aí um aumento no crescimento de comida vegana, né? E esse espaço de mercado, o máximo que você consegue fazer com comida vegana é comprar comida vegana através de canais digitais. Mas o estar em casa aumentou a quantidade de tempo que as pessoas têm gasto fazendo a própria comida. E isso começou a gerar um comportamento que não vai afetar o mercado digital, vai aumentar, pode modificar os produtos que são vendidos no supermercado. Então é muito importante que nesse processo a gente consiga separar. É difícil, tá? Separar. O que são coisas que foram aceleradas pelo momento do novo normal, do novo melhor, que eu gosto mais,
E as coisas que só vão sofrer um pico, uma mudança durante esse período e depois vão voltar ou o que eram antes, ou vão entrar numa mudança que não tem a ver com digital. Então, como estrategistas, como pensadores, o que a gente tem que fazer? É ficar muito atento para as mudanças e não tomar as decisões só porque está todo mundo tomando. Então, por exemplo, eu tenho visto agora quase todos os comércios abrirem e-commerce. Agora, vamos pensar com a cabeça de hoje. Você acha que o futuro vai ter espaço para toda padaria ter o seu próprio e-commerce? Pouco provável, né? Então, a solução pode ser que seja digital, mas provavelmente vai ser diferente dessa. Então, manter a mente aberta e focada nas transformações que vão estar acontecendo de forma intensa nos próximos meses, para fazer as escolhas estratégicas mais adequadas. Não só porque todo mundo está fazendo, mas porque a gente está enxergando uma real oportunidade no mundo real. Muito bem, professor. Muito bom mesmo. Que bom esse papo, né? Se tivéssemos tempo, nós iríamos ficar aqui batendo esse papo gostoso, futurista, pensando no momento, tudo isso que a humanidade passa no momento. Você deu algumas dicas extraordinárias ali. Gostei aí do novo melhor. Novo melhor, gostei mesmo. Celso, vamos tentar adotar esse novo melhor aí. Vamos. Porque para não ficar no modismo, né? A gente, infelizmente, a própria mídia, né? A mídia de massa, tal, acaba tendo uma força muito grande, e em especial nesses momentos que as pessoas passam uma maior dificuldade, e neste momento uma dificuldade muito pessoal, né, professor? Que é a perda da liberdade de locomoção privada. Você não pode nem... Quem está no condomínio não pode nem ir ali na frente, pô. Eu moro em condomínio, é difícil, né? Você tem que ficar se cuidando, e todos nós temos que se cuidar mesmo, né? Isso tudo vai passar, nós não temos dúvida que isso vai passar, e é nessa esteira, para te fazer a última pergunta, e você já dá o seu recado final. Que mundo nós vamos ter depois da pandemia? Vai ser interessante isso daí, hein? Na verdade, eu não sei a resposta disso daí, Celso, mas eu posso fazer algumas previsões, tá? O que eu acredito, né, que no pós-pandemia vai acontecer? Tem uma parte que eu acredito que vai entrar muito na vida das pessoas, que é a questão de produtividade fora do escritório, né? Não, pode ser que as pessoas até voltem para os escritórios, mas essa coisa vai ficar marcada nas pessoas. Então, tudo que envolve uma dinâmica pessoal e profissional dentro do ambiente da casa das pessoas devem deixar resquícios aí no pós-pandemia. Muitas coisas que as pessoas nunca fizeram, elas estão tendo que fazer agora porque estão confinadas em casa. Então, desde a questão da forma de trabalhar, né? E a gente sabe que isso não vale para todo mundo, tem muita gente que não tem essa condição de trabalhar em casa, e por isso que eles estão sendo impactados diretamente por isso. Mas quem está em casa está se adaptando, e essas coisas devem ficar. Um comportamento que deve ficar é a questão das compras online. Eu estava vendo um estudo do e-commerce no Brasil, que apontava que nos últimos meses aí, quase 50% das pessoas que compraram coisas online, elas nunca tinham comprado nada online, era a sua primeira compra. E aí, quando você compra a primeira vez, você descobre que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Você aprende, pouco interessante, dá para eu usar essa compra aqui, esse processo para ver se eu quiser comprar algo, né? Mas a gente percebe também que, apesar de ser funcional, a gente tem o ser humano ele tem uma dimensão que não é uma dimensão só utilitária, né? Porque essa questão do online, ela fica muito no campo utilitário. Ela resolve seus problemas de forma mais ágil e melhor. Mas tem outras dimensões, são as dimensões pessoais, né, das coisas que você gosta, e tem as dimensões sociais. Eu estava vendo aí algumas praças aí abrindo, alguns estados abrindo shoppings, o povo fazendo fila para entrar no shopping. Isso daí realmente, com certeza, é uma necessidade grande de contexto social, né? De estar dentro de um espaço onde outras pessoas estão. Então, esses comportamentos, eles vão se manter, e a gente não acredita, apesar de todo mundo ter feito suas primeiras compras pela internet, né? Quase 50% que eu falei, uma boa parte dessas pessoas vão fazer compras online, mas vão continuar fazendo compras por outros caminhos, como no varejo físico, no shopping, porque isso faz parte das dimensões sociais do ser humano.
muito bom, realmente. Seus recados nos deixam esperançosos, né? Que isso, como eu disse, que isso tudo vai passar e que nós teremos um mundo diferente aí na frente. Isso mesmo, Celso. Eu queria agradecer, professor Marcelo, muito a sua disposição de estar conosco hoje. Esse material, eu queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo, e isso vai ficar gravado, vai estar no canal do YouTube da Confebras, né? Está à disposição. O professor disponibilizou o material ali no início da palestra dele, vai estar também no próprio, na página, no site da Confebras. Está fácil para você fazer contato conosco, e se gostou, também convidar o professor para fazer alguma palestra aí na sua empresa, na sua cooperativa. Está à disposição, viu que dá tranquilamente para nós indicarmos, né? Então, a sua despedida, por favor, professor. Bom, Celso, obrigado aí pelo tempo de vocês. E conseguimos, né? Chegamos aqui no final da palestra, né? A tecnologia às vezes não colabora muito com a gente, mas a gente conseguiu, acho que, passar o recado. Eu fico muito feliz, estou muito satisfeito pelo convite. Eu circulo bastante nas cooperativas, dou muita palestra, treinamentos, né? E é um ambiente que eu me sinto bem em estar, porque realmente, como eu disse, ela combina muito bem as inovações do mundo novo, né, as tecnologias, com a questão da empatia, da humanização, porque no final todo mundo está trabalhando pelo mesmo propósito lá, diferente das empresas que são puramente de um dono, dois donos. Então, eu me sinto muito bem em estar nesse meio. Então, eu fico feliz e muito agradecido pelo convite. E como o Celso comentou, o material vai estar disponível depois no site aí da Confebras. Os slides, eu passei o link para vocês no começo aqui. É só entrar lá e baixar os slides. E qualquer coisa, procura lá, Marcelo Minuti na internet. Você vai arranjar algum canal para conversar comigo. Tirou uma dúvida, eu estou à disposição. Às vezes não respondo rápido, tá? Porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu vou responder, só questão de tempo. Aguarda que chega a resposta. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, professor. Então, apenas para despedir de todos vocês e passar por Hugo, que vai fazer os avisos finais aqui. Fique tranquilo. Gente que coopera, ajuda. É com você, Hugo. Muito obrigado ao nosso ilustríssimo convidado, o professor Marcelo Minuti. Obrigado também pela presença do nosso diretor, Celso Regis. Só queria fazer 2 convites rapidamente. Eu quero convidar vocês que estão nos assistindo a se inscreverem no Festival Digital Cop+, né, que é a Confebras com o Grupo Anga que estão realizando, e também pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal da Confebras para poderem ter acesso a esse webinar, também aos outros materiais do Connect Cop. A Confebras agradece a presença de todos vocês e lembre-se, Confebras, uma instituição pautada nos valores e na filosofia cooperativista. Muito obrigado.